Olá pessoal, eu, professor Wilson Cândido, de volta com mais um vídeo da série Café com Estímulos e agora conversando sobre Síndrome de Apert, também conhecida como acrocefalosindactilia tipo 1. Um quadro patológico marcado pela presença de anomalias crânio-facial, acrocefalia, diretamente associada com anomalias ou particularidades onde os dedos dos pés e os dedos das mãos podem apresentar-se fundidos, total ou parcialmente, né? Uma condição chamada sindactilia, daí a expressão acrocefalosindactilia. Foi pela primeira vez descrita por Apert em meados de 1906 como uma entidade nosográfica, caracterizando-se aí de fato como um quadro diagnóstico com possíveis causas ou fatores de riscos e sintomas muito particularizados. Daí a expressão entidade nosográfica. Pode ser uma condição médica associada ao autismo em alguns casos, assim como outros quadros de síndrome também podem vir associados a outras comorbidades. A síndrome de Apert é uma condição marcada por alteração genética, que pode ser herdada dos pais, ou por alteração genética ainda associada à mutação genética, pelos multifatores, ocorrida durante o processo gestacional, principalmente nos primeiros meses da gestação, que é um período de maior vulnerabilidade fetal para a ocorrência de malformações ou alterações genéticas, né? Alterações gênicas. Dentre os principais sintomas para a síndrome de Apert, destaca-se o comprometimento da cabeça, como já falamos, acrocefalia, que apresenta-se com diversas manifestações anômalas, diversas manifestações diferenciadas do padrão que a gente conhece, e graus variáveis de sindactilia, que é a junção dos dedos das mãos ou dos pés, né? Total ou parcial, como também já foi citado, além da presença de outras alterações complexas, que podem estar mais uma vez aí associadas a mãos e pés. É uma condição rara, que pode ocorrer em 1 a cada 200 mil nascidos vivos. A causa ainda é desconhecida, atribui-se a presença da síndrome de Apert a condições genéticas, mas a causa de fato explicativa ela ainda não é totalmente elucidada. Pode ser considerado por alguns estudiosos como um distúrbio genético com forte herança dominante, como já citamos, mas também pode estar associado a multifatores ambientais durante o processo gestacional. A síndrome de Apert, como manifestação a partir da mutação genética, é ainda mais esporádica. Na síndrome de Apert considerada verdadeira, a mão apresenta-se com forte aparência de uma luva, com sindactilia complexa e completa dos dedos indicador, dedo médio e dedo anular ou anelar. Os 3 dedos centrais estão fundidos com união óssea interdigital e uma única unha, que dá um aspecto um tanto quanto disforme. Normalmente, o dedo mínimo exibe sindactilia de partes moles, com o dedo anelar ou dedo anular, mas com uma única unha também independente. O polegar geralmente é de tamanho curto e desviado radicalmente na articulação metacarpofalangiana. Algumas vezes esse mesmo dedo se apresenta muito separado dos demais, mas pode também se apresentar unido com os outros dedos. A palma da mão tem uma forma incomum de colher e funciona como uma espécie de remo para atividades diversas realizadas por esse paciente. Que aí, em se tratar de uma aparência ou aspecto similar a um remo, pode apresentar movimentos grosseiros que, com intervenções pontuais do profissional terapeuta ocupacional ou de outros profissionais que trabalham com reabilitação, podem vir a fazer uso funcional dessa mão em atividades do dia a dia, vale destacar. Mesmo com as dificuldades associadas aí ao aspecto dismórfico da mão,
com estimulação pontual e precoce, pode chegar à execução de atividades funcionais a partir do uso desse segmento corporal. As principais configurações de mãos associadas à síndrome de Apert podem se apresentar em 3 características particulares. Primeiro, com total fusão dos dedos 2, 3 e 4, com os dedos 1 e 5 separados. Classe 2, com total fusão dos dedos 2, 3, 4 e 5 e com o dedo 1 separado. E classe 3, fusão completa de todos os dedos, apresentando um aspecto disforme e com prejuízos na funcionalidade para atividades do dia a dia, né, para o uso da mão, dificultando assim na realização de pinças e no bom desempenho ou desenvolvimento para coordenação motora e fina e para execução de atividades da vida diária. Daí, mais uma vez, se reforça a necessidade de abordagem terapêutica ocupacional quanto antes, destacando aí que é um quadro diagnóstico que requer estimulação precoce. Nesse contexto, é importante destacar o serviço de terapia ocupacional dentro de uma abordagem multidisciplinar, junto com outros profissionais que se fazem importante para essa condição sindrômica. O terapeuta, nesse contexto, se faz fundamental para a proposta de estimulação precoce, e é importante destacar que quanto mais cedo se inicia a estimulação, mais chances de funcionalidade o paciente vai apresentar ao longo dos anos, especialmente nesse contexto para a promoção do desenvolvimento neuropsicomotor satisfatório. Pois além das dificuldades que a gente descreveu para essa condição médica, podem também vir associado outras comorbidades que dificultarão ainda mais a autonomia de pessoas com esse quadro diagnóstico. É importante destacar isso. Mais uma vez eu reforço a ideia de que não devemos abordar o paciente, seja a condição médica qual for, focando apenas no diagnóstico principal. As comorbidades, elas atrapalham muito mais do que a própria condição de diagnóstico ali que fez com que aquele paciente ou aquele aluno chegasse até você. É importante no quadro da síndrome de Apert abordagens multidisciplinares que possam estimular questões que favoreçam a ampliação de capacidades motoras, né, ou psicomotoras, para esse favorável desenvolvimento neuropsicomotor, do neurodesenvolvimento e melhor adequação comportamental para a adaptabilidade social. Lembrando que é um quadro que traz diversas situações associadas de prejuízo, tá? Falamos desse contexto da síndrome de Apert, mas também tem outras condições médicas com características similares que precisam de mesma ou similar abordagem para essa funcionalidade, tá? Então, a síndrome de Apert, em linhas gerais, é uma condição genética com forte herança dominante, que vai trazer características físicas ou dificuldades especialmente ligadas a mãos e pés que podem comprometer a vida funcional desse paciente ou desse aluno. Requer acessibilidade estrutural, adequação de material para a facilitação de atividades do dia a dia, além de adequada estimulação e de antecipação dessa estimulação, que a gente defende como estimulação precoce, para que o sujeito tenha melhor funcionalidade ao longo da sua vida, né? E não deixe que essas condições venham, de fato, impedir ou ser barreira para que ele tenha acesso a qualquer atividade do dia a dia, como qualquer pessoa pode ter. Então, vale destacar que a síndrome de Apert é uma condição que compromete a face, a acrocefalia, as mãos e os pés, né? Especialmente pela sindactilia, a junção dos dedos, mas que com intervenções pode trazer aí resultados funcionais a esse paciente. Essa é a dica de vídeo de hoje. Eu sou o professor Wilson, abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.